Olá para você ligado no Coruja Cast. Esse é o Coruja Cast número 3. Eu sou o Peter, muito prazer, bem-vindo de volta. Se você já esteve por aqui antes com a gente, se é a primeira vez, mais gostoso ainda, tamo junto. Nosso time tá aqui, preparado. Quero dar o olá especial para nossa querida Ana Rosa. Bem-vinda, tudo bem mais uma vez? E aí pessoal, tudo certo? Aqui é a Ana. Muito obrigado pela recepção calorosa, mesmo em momentos árduos como esse, depois do final da última temporada de Game of Thrones. E sobre o final de Game of Thrones, eu só tenho a mesma opinião que a opinião do Drogon, que é eu pego a minha rainha e vou embora. Targaryen desde criancinha, é isso aí. E é claro, junto com a gente também, ele, Diogo Campos. Agora eu sei o sobrenome dele inteiro. Vida longa o Bran, quebrado. Justo? Não. Chegamos aí, galera, vamos comentar essa última temporada, esse final de série. Foram muitos anos em cima disso. A expectativa tava lá em cima. Atendeu? Não atendeu? Já voltamos com isso aí. Beleza. E hoje a gente tem um convidado especial para somar junto com a gente nesse Coruja Cast número 3, nosso amigo Edson Borba, mais conhecido como Ed. Ed, seja bem-vindo à Casa das Corujas. Boa noite, senhores. Boa tarde para quem estiver ouvindo à tarde. Bom dia. E eu já sei o cumprimento secreto das corujas, não vou falar para ninguém. E a gente tá aqui para somar, para discutir muito sobre essa caminhada de anos que a gente demorou para chegar até aqui. E a conclusão, como o Diogo falou, vamos discutir aí. Se foi bom, se foi ruim, se foi excelente, se foi péssimo. Aí a gente vai falando. Pra quem não conhece, quem é o Ed? O Ed é um cara bacana. Eu sou engenheiro, eu conheço o Peter há anos. A Ana, fiquei sabendo que a gente ia gravar junto, sem saber que eu ia gravar com ela. A gente se conhece há anos. Diogo conhecendo agora também. Participei como ouvinte do podcast, dos primeiros podcasts de vocês. Foi um prazer pela qualidade, pelos assuntos bacanas. Então, eu sou um cara que gosta muito de cultura pop, gosta muito de conversar sobre isso, de discutir de maneira até muito filosófica, como o Peter sabe, sobre coisas que muitas vezes não são tão filosóficas assim, mas é isso aí, a gente tá aqui para falar um pouco sobre isso. Legal, então tá aí, nosso time reunido hoje, junto com o nosso convidado especial Ed. Como você já percebeu, a gente vai falar sobre Game of Thrones. A série que chegou ao fim depois de 8 temporadas, foram mais de 11 anos de produção, milhares de dólares que tornaram a série uma das mais caras já feitas. Nesta última temporada, a média por episódio ficou na casa dos 15 milhões de dólares. A série coleciona prêmios, até a 7ª temporada foram 110 indicações, faturou 38 Emmys no total, incluindo aí melhor série dramática em 2015 e 2016. É a maior audiência da história do canal HBO. Mas esses e outros números não fariam sentido sem a grandiosidade da história em que ela é baseada. As crônicas de Gelo e Fogo, de George Martin, estão entre nós há muito tempo. Alguns só tiveram conhecimento depois da série da HBO. Outros ainda esperam os 2 livros finais da saga e alguns desistiram de esperar. Além disso, alguns atores e atrizes, até então desconhecidos, hoje são grandes celebridades e somam fãs em todo o mundo. Listar aqui todos os elementos que fazem de GOT, como a gente chama carinhosamente, um sucesso, é quase impossível. Fato é que a série se tornou um fenômeno que vai muito além da televisão, continua gerando discussões e teorias intrigantes entre os fãs e, como todas as obras de sucesso, teve um final que dividiu o público. E é por isso que nós estamos aqui para falar do final e relembrar por que Game of Thrones se tornou a série mais comentada da última década. Muito bem, a gente começa por um dos lugares mais legais de Game of Thrones, de Westeros, que é o Winterfell, porque a temporada começa justamente lá, com a chegada, né, dos exércitos. Uma coisa que eu gosto muito desse começo da série é a referência que ela faz ao primeiro episódio da série, né, que é quando a comitiva do rei Baratheon chegava a Winterfell, e naquela ocasião quem anda pelos telhados e tudo mais é Bran, e fica avistando o exército chegar e tudo mais e tal. Depois a gente tem ali os Starks alinhados, um lado do outro. E isso acontece novamente, com os Starks recebendo ali dessa vez agora Jon Snow, Daenerys, os Imaculados e todo o preparativo para esse começo. O que vocês acharam desse começo da série? É legal que parece que ela volta para as origens não só em fazendo esse paralelo aí da abertura que você está falando, mas também em clima, né? As últimas temporadas, a temporada anterior, a 7ª e também a 6ª, elas tinham acelerado o ritmo
da série, né? Pra algo que tinha ficado até estranho pro público que estava acostumado com aquela narrativa mais devagar, que se prestava a aprofundar seus personagens. E essa abertura tem essa característica, e depois a gente acaba vendo o episódio inteiro tem essa característica um pouco mais pausada, até para criar o clima daquilo que a gente tá esperando logo à frente, que é a batalha contra o Rei da Noite, né? Pra mim, eu me senti abraçado no inverno, assim, ó. Foi um abraço quentinho, como você mesmo falou, traz todo aquele ambiente. A gente falou muito sobre ambientação, como é gostoso tu ver uma narrativa, assistir uma narrativa que te ambienta, que te deixa, dá tempo pra te mostrar o fazendeiro, dá tempo pra mostrar o guerreiro, dá tempo pra mostrar quão os nortenhos estão preocupados. Isso pra mim foi muito gostoso, assim. Pra mim, o primeiro e o segundo episódio são excelentes no quesito ambientação. Ele me traz aquela sensação de estar em um Winterfell depois de um longo tempo, só que dessa vez a gente tá bastante preocupado. A chegada, essa conexão com o primeiro episódio, foi a única coisa que eu achei, assim, realmente, deu aquela esperança que eles vão fazer uma temporada que tu tava esperando mesmo, o nível tava esperando, sabe? Muita coisa do resto desse episódio eu já achei fraco já de começo, assim, sabe? Então, exatamente o começo, interessante. Achei aquela interação do Bran com a Daenerys, uma parada totalmente deslocada. A Sansa com a Daenerys também, desnecessário. Achei a melhor parte do diálogo, quando a Sansa pergunta, né? Mas o que dragão come? E a galera na internet falando assim, Daenerys perdeu a chance de falar, dragão come cu de curioso. É verdade. É verdade. É a melhor parte. Que a Daenerys, eu gostei que ela se impõe, ela fala assim, eles comem o que eles quiserem. A gente não tá aqui a passeio. A gente tá aqui porque vocês precisam da gente. Do outro lado, a gente já tem uma outra chegada também, que seria a Companhia Dourada, a Porto Real. Nada demais, dentro do esperado, né? Eu acho que teve aquela questão ali da quantidade, né? 21 mil soldados, 2.000 cavalos. 0 elefantes. 0 elefantes. A gente vai falar muito aí nesse episódio sobre digamos, as promessas não cumpridas de Game of Thrones, né? Inclusive dos personagens, né? O criar a expectativa e não atendê-la, né? Às vezes isso pode funcionar como um elemento de roteiro, uma quebra de expectativa. Por vezes isso pode ser uma estratégia, pode ser um traço dos livros. O próprio Martin tira a gente do nosso lugar comum, né? Quando a gente espera que aconteça uma coisa e acontece outra. Mas esse não foi um caso, né? A Companhia Dourada foi completamente desperdiçada, deixada de lado. Podia-se esperar muitas coisas dele. Eles foram uma grande promessa da temporada passada. E não só a Companhia Dourada, mas por extensão o próprio Euron Greyjoy é uma grande promessa não cumprida, né? Sim. Só que a forma como foi apresentado, vocês não acharam que foi uma coisa meio deslocada, assim, sabe? Que eu senti um deslocamento, assim... Tá, já foi meio triste que não teve os elefantes, que eu tava esperando pra ver uns elefantes de armadura. Mas assim... Um elefante. Mas tá bem, fechou, passou. Só que assim, toda a interação da Cersei com o Euron Greyjoy, sim, eu achei extremamente deslocada, assim, meio forçado. Desconfortável. E depois... Mas a situação em si, ela é desconfortável. Eu entendi. Mas eu não achei... Mas ela é desconfortável, porque ninguém tá muito afim daquele jogo mesmo ali, não, sabe? Sim. A Cersei tá... Tu achou que foi a cena, que foi feita, a direção no limite, foi essa, entendeu? Eu achei que foi. Porque eu achei assim, deslocado, por exemplo, a hora que ele chega pra rainha, não fala dessa forma, né? Mas vamos transar. Porque eu tô trazendo coisa pra ti e eu quero dar... Eu quero meu preço. Cumprindo a minha parte. Quero meu... Dessa vez não é o preço do ferro, né? É o preço do... Sei lá, é o preço do seu útero, não sei. Eu queria... Ele falou pra Yara lá, quero comer a rainha, não sei o quê. E eu quando ele falou isso pra Yara, eu falei... A Cersei, sabe? Ela não vai fazer isso, sabe? Mas a rainha não precisa disso. E daí vocês não acharam que primeiro ela dá aquela negada, depois ela olha pra trás, assim. Vocês não acharam que... Eu achei assim... Puta, eu não acredito que ela fez isso. Não por causa da relação dela com o Jaime, não por amor, não por isso. Mas eu achei baixo, sabe? Não baixar, vulgar, não é isso? Eu achei baixo, assim, o personagem se rebaixar, tipo, eu vou ser obrigado a dar pra ele, sabe? Uma coisa, eu estou usando... o corpo, tipo uma prostituta, assim, digamos. Assim, como um todo, a gente vai... Tem mais personagens femininas que são desvalorizadas nessa temporada de Game of Thrones. Ela é muito evidente que Game of Thrones se esforça, obteve sucesso em
apresentar grandes personagens femininas, mas elas parece que ao final de cada uma das suas jornadas, elas vão perdendo seu valor, sabe? Isso acontece com a Cersei, acontece com a Dany, acontece com a própria Brienne. Tudo aquilo que elas foram conquistando ao longo desse tempo parece que fica depositado na esperança, ou na mão, ou na ação de um homem, sabe? Esse negócio da Cersei é verdade, ok que se tornou um pouco difícil compreender as motivações de cada um desses personagens nessa última temporada, talvez por alguma falha de roteiro, ou talvez por falta de tempo, por uma temporada mais curta. A gente pode enumerar vários motivos aí. Mas é fato que não só a Cersei, mas várias das personagens femininas, elas terminam muito mal as jornadas nessa temporada. A gente tá falando disso, tu tocou nesse assunto, eu só queria lembrar que é uma informação assim interessante, que ao todo a série teve 3 mulheres escrevendo, sabe? Em toda a série. E pelo que eu pesquisei ali, foi um total de 9 episódios durante a série toda. Sabe, isso é pouquíssimo. Teve uma diretora mulher, que ela fez mais de um episódio, pelo que eu vi. Mas o último episódio escrito por uma mulher, acho que foi em 2014. Mas talvez essa construção é falta de escritoras femininas, de um ponto de vista feminino. E a da Cersei, o que me incomodou talvez foi realmente isso. De uma personagem que ela chegou a ser a rainha, que ela chegou, sabe, no nível assim de arrogância e de falar, você tá louco? E ela, não, beleza, então eu vou deitar contigo pra, né? Vou desconstruir tudo que eu fiz até agora, vou desacreditar. Eu acho que como o Diogo falou, cada personagem feminina, ela carregava dentro dela, não todas as pautas, mas cada uma delas carregava uma pauta muito específica. E elas foram abrindo mão disso. Elas foram abrindo mão, a Cersei principalmente foi abrindo mão da figura dela de poder. E como tu disse, poucas mulheres escrevendo sobre mulheres. Então a gente vê uma mulher sendo escrita por um homem. Claramente uma mulher sendo descrita, tomadas de decisão de mulheres descritas por homens, entendeu? Um dos problemas, eu acho que a Cersei, o esvaziamento dela como personagem foi pelo fato de que o núcleo dela foi esvaziado. Ela não tinha com mais quem interagir. Um era um velho que ficava reportando ela e outro era uma múmia gigante, entendeu? Então, com quem que ela ia conversar, entendeu? Verdade. No final a gente vai... Vamos tocar nesse assunto de novo? Vou tocar, mas isso que tu falou é perfeito, porque vários núcleos foram esvaziados e tem esse problema realmente de falta de uns diálogos que tu queria ver. Fazia diferença. Mas aí, eu concordo com vocês, mas também tem uma outra visão que a gente pode trazer pra mesa, que é o seguinte: é exatamente essa sensação de solidão. Por tudo que ela passou e por tudo que ela fez, como é que ela ficou no final? Ela ficou sozinha, entendeu? Tava lá com aquele monstro do lado e aquele velho maluco do lado. É isso que sobrou pra ela. E o pior personagem da série, do lado dela. Exatamente. Ian Greyjoy. Mas eu acho que a gente consegue encontrar a justificativa até dentro da própria série, tá? Isso que o Peter tá falando vai de encontro a isso. Eu vejo que ela se envolve com a Euron porque ela quer. Existe aí uma justificativa. Eu não acho que é a mais plausível, porque ela é implícita, é isso. Ela exige um pouco do público para ver isso, ou mesmo considerar. Mas, por exemplo, logo depois, ela, mais à frente nesse, ou no episódio seguinte, ela fala pro Euron que os 7 reinos seriam governados pelo filho dos dois, né? Ela sabe que tá grávida, o Euron não sabia. Dá pra tu colocar ali, principalmente se você levar em consideração a personagem, que ela estava ali já maquinando um plano pro futuro, um descendente. Como sempre. Ela é uma oportunista. É uma das características da personagem, né? Ela tá usando, né? Então não vejo ali como eu usando ela. Quem tá sendo usado ali é ele. No final, ela tá jogando. Ela sabe jogar o jogo muito bem, mais do que muitos dos que estão lá, porque... Me arrisco a dizer que é a melhor, né? Porque os outros que tentaram jogar, a maioria morreu, né? Isso aí. Então uma justificativa a gente consegue encontrar. Essa última temporada, ela faz muito disso. Ela exige muita boa vontade do público para preencher as lacunas, para ficar satisfeito com o desfecho. Essas coisas exigem muito daquele público que, como eu falei da abertura do episódio, estava acostumado a um ritmo mais pausado da série, né? Que fazia, que não deixava a gente indagar isso, ele te dava as respostas. When the war is won, the lion shall rule the land, the kraken shall rule the sea, and our child shall one day rule them all. Fazendo gancho assim com o próximo episódio, que é um episódio que pra mim foi o melhor da temporada, que eu mais gosto, o segundo episódio, que eu senti o que tu sentiu, o que tu falou, que abraçada pelo espírito Game of Thrones, o melhor gancho foi a cara do Jaime olhando pro Bran. So what, motherfucker? É um encontro
legal, eu acho interessante, né? Um encontro que ele era necessário. Obviamente, como o Bran tá vivendo